Olá, meus amigos. Meu nome é Lídia. Hoje nós vamos falar sobre mediunidade e serviço de amor e caridade. Primeiro, a gente vai conversar um pouco sobre esse sentido da palavra caridade. E no Evangelho e no Livro dos Espíritos, existem algumas sinalizações a esse respeito. Especificamente no Livro dos Espíritos, na lei da justiça, do amor e caridade, fala da caridade e do amor ao próximo. E na qual foi dirigida uma pergunta sobre qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia. E a resposta é benevolência com todos, indulgência com as imperfeições alheias, perdão das ofensas. E logo abaixo um comentário de Kardec elucidando, esclarecendo acerca da resposta relacionada a essa pergunta. O amor e a caridade são o complemento da lei da justiça, porque amar ao próximo é fazer-lhe todo o bem que nos seja possível e que desejaríamos que também tenha sido nos feito. Este é o sentido dessas palavras de Jesus: amem-se uns aos outros como irmãos. De acordo com Jesus, a caridade não se limita à esmola. Ela abrange todas as relações com os nossos semelhantes, sejam eles nossos inferiores, nossos iguais ou nossos superiores. A caridade nos pede que sejamos indulgentes, porque nós também precisamos de indulgência. Ela nos proíbe humilhar os desafortunados, ao contrário do que normalmente fazemos ou vemos pessoas fazerem. Quando um rico se apresenta, concedemos a ele todas as atenções e amabilidades. Se for um pobre, parece que não existe necessidade de se incomodar com ele. Entretanto, quanto mais lastimável for a sua posição, maior deve ser o nosso cuidado em não lhe aumentar o infortúnio pela humilhação. O homem que é verdadeiramente bom procura elevar aos seus próprios olhos aquele que lhe é inferior, diminuindo assim a distância que existe entre ambos. Como a gente pode ver, a caridade é algo que se pode alcançar nas pequenas coisas. E de que maneira se pode exercer a caridade através da mediunidade? Já que a mediunidade, que é uma faculdade orgânica, concebida a alguns de nós ou a todos nós, em diferentes níveis, concedida por Deus, sendo uma faculdade orgânica, ela precisa ser desempenhada com amor, com devoção e deve estar sempre a serviço da caridade. Mas existem muitas questões relacionadas, por mais que pareça simples esse termo, para se exercer uma mediunidade e para que esta mediunidade esteja a serviço da caridade, é preciso que este médium, este indivíduo, este ser encarnado, esteja em constante vigilância, principalmente de si mesmo, das suas imperfeições, das suas mazelas, porque a faculdade mediúnica, ela não é exercida apenas na casa espírita. O médium é médium 24 horas por dia. Ele é médium em todas as circunstâncias da sua vida e não
naquele momento específico em que ele trabalha a serviço da casa espírita, a qual ele devota pequena parcela do seu tempo, onde ele, através dele, seu corpo é instrumento para que espíritos desencarnados, mentores, forneçam comunicações. Como todo mundo já sabe, o médium, próprio nome em si, fica muito claro. O significado é medianeiro. O médium é um ser que é instrumento para que haja um intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. Mas como deve acontecer esse intercâmbio? De que maneira esse intercâmbio deve estar a serviço da caridade? Por que a mediunidade deve ser ou é um serviço de amor e de caridade? Porque a partir do momento que o médium se encontra apto, devotado para transmitir pensamentos, mensagens, ou apenas para naquele determinado momento transmitir a dor de alguém que sofre, que precisa de auxílio. Esse médium precisa ter uma vigilância muito acurada do seu modo de agir, de pensar, para estar verdadeiramente a serviço da caridade. Por quê? Porque assim como nós, aqui no mundo material, nos vinculamos, estreitamos laços com aquelas pessoas que nos são afins, com aquelas pessoas que admiramos ou que convivemos de maneira amorosa, os amigos que escolhemos, as pessoas que dividimos e que compartilhamos a nossa vida, a nossa existência, a depender do nosso caráter, da nossa moralidade, da nossa conduta, também assim acontece no mundo espiritual. Os nossos mentores espirituais, a espiritualidade séria, a espiritualidade amiga, que se encontra a serviço do bem, vai procurar para transmitir as suas lições, os seus ensinamentos, ou para utilizar como instrumento o médium que procura vencer as suas dificuldades, as suas mazelas morais, o médium que age ou que procura agir de maneira desinteressada. Procura o médium que usa a sua faculdade mediúnica sem cobrança material, que a concede de maneira gratuita, de maneira amorosa. E é por isso que essa mediunidade, para ser exercida em prol da caridade, depende muito da maneira com que o médium conduz a sua própria vida. Todos somos humanos, espíritos encarnados, e diante dessa condição humana, possuímos dificuldades, precisamos reparar arestas na nossa personalidade, porque a vida é uma escola e aqui todos estamos para aprender. Não é exigido do médium uma perfeição, porque a perfeição humana não existe do ponto de vista ainda da nossa condição aqui. Enquanto encarnados, ainda precisamos estar na escola terrena para adquirir esse aperfeiçoamento moral e material, mas ele deve pelo menos buscar ter o interesse em se melhorar, em se autorreformar. Na medida em que ele tem esse interesse e que tem o desejo de se devotar ao próximo e exercer a sua faculdade com amor, com amorosidade, com desprendimento, na medida em que ele se coloca como instrumento a serviço do bem,
ele vai ser sempre amparado pelos amigos espirituais que também desejam o bem, que também buscam estender as mãos às pessoas necessitadas. Mas esse exercício da mediunidade, ele deve ser apenas exercido. E aí eu me torno repetitiva. Mas, enfim, esse exercício deve acontecer apenas na casa espírita? Será que um médium só exerce e só contribui ali na casa espírita, embora esse trabalho seja de fundamental importância para amparar, para auxiliar, para transmitir lições, para ser instrumento de aprendizado, de cura e de todas as sortes de bênçãos que Deus nos concede e que coloca ao nosso redor. Embora essa mediunidade exercida ali na casa espírita, ela seja de fundamental importância, o médium também exerce a sua faculdade em prol da caridade em todos os momentos da sua vida, quando ele tem a oportunidade de amparar alguém, quando ele sente, porque ele é uma antena, ele é um campo magnético, digamos assim. Isso sem adentrar a questão das especificidades das faculdades mediúnicas. Mas o médium pode, por exemplo, sentir que uma pessoa no seu trabalho se encontra angustiada e tem o desejo de lhe conceder uma palavra amiga, ou simplesmente tem vontade de abraçar em silêncio alguém que sofre, ou simplesmente sente o desejo de alguma maneira, ser instrumento de paz, de acolhimento para alguém no seu trabalho, em casa, onde quer que ele esteja. E ele se coloca à disposição do bem. E é aí onde chegamos no ponto crucial do nosso tema. Mediunidade e serviço a serviço do amor e da caridade. Quando estamos dispostos, abertos, a gente sai da esfera. Quando estamos dispostos, abertos, a viver em função do bem, em prol do bem. Quando somos indulgentes com a dor alheia, quando somos indulgentes com as dificuldades de todos ao nosso redor e nos colocamos em pé de igualdade com todas as pessoas, porque todos somos irmãos e iguais diante de Deus, muito embora sejamos diferentes em nossas especificidades, em nossas peculiaridades, na condição evolutiva que cada um se encontra, diante de Deus nós todos somos iguais. E quando a gente se coloca como iguais, diante de todas as pessoas neste mundo, a gente consegue conceber a verdadeira essência do exercício da mediunidade. Porque eu nunca vou me esquecer das palavras de minha mãe na minha adolescência, e eu já devo ter comentado algumas vezes com vocês. No texto que a gente leu, fala claramente sobre isso. Muitas vezes, diante de um rico, de alguém de posses, a gente tem uma forma, uma maneira cheia de deferência de tratar, de se reportar, de se expressar. Quando, isso eu digo a gente de uma maneira geral, falando de um modo geral acerca do todo. E, de maneira diferente, a gente se coloca de maneira descuidada diante daquele que se apresenta
de forma humilde, porque é humilde nas suas vestes, porque é humilde na sua condição social, porque é humilde na sua maneira de expressar. E muitas vezes a gente não dá o devido, não tem o devido cuidado, não trata com a devida atenção. E é exatamente aí onde a gente deve se policiar. E é onde eu volto para os ensinamentos da minha querida mãezinha, quando na adolescência me dizia, ela me levava para as festas, para os bailes lá na cidade do interior, e me dizia assim, fique à vontade, pode ir dançar, eu vou ficar aqui na mesa e fique à vontade. Mas vou lhe dizer uma coisa, se por acaso alguém de uma classe social humilde ou uma pessoa mal vestida ou alguém simples, mais simples do que você, lhe convidar para dançar, mesmo que você esteja cansada, não deixe de dar atenção, não deixe de tratar com educação, nem com deferência e nem deixe de dançar com essa pessoa. Naquela época isso foi muito forte para mim e continua sendo, mais ainda porque foi algo que ressoou de maneira muito intensa na minha vida, a ponto de hoje, todas as vezes que eu me deparo numa situação como essas, não de uma festa, porque eu sou pouco chegada a essas... Enfim, deixa isso para lá. Mas eu sempre me lembro dessa orientação dela. E o fato é que a gente, na condição humana, parece que de alguma forma, isso para todos nós, a vestimenta suntuosa, a maquiagem, os adornos que a gente utiliza, chamam a atenção. A gente tem uma tendência natural a se impactar um pouco quando a gente está diante de uma pessoa muito arrumada, de uma pessoa que a gente considera, é como se houvesse mesmo um impacto e a gente precisasse tratar de maneira diferente, porque é aquela pessoa mais simples, aquela pessoa que se encontra com as roupas sujas, gastas. Por que a gente não se intimida com um ser que adentra um recinto dessa forma? A gente pode se intimidar do ponto de vista negativo, achando que pode ser assaltado, achando que pode ser maltratado, achando que de alguma forma isso pode nos prejudicar. O fato é que ainda precisamos muito quebrar paradigmas, repensar esses padrões. Com isso eu não estou trazendo nem levando em consideração os problemas sociais, as desigualdades, a violência, todas essas questões que de fato acontecem. O que eu quero deixar aqui como reflexão é apenas o porquê que quando a gente se encontra diante de uma pessoa bem vestida, a gente tem uma tendência a ter um comportamento e diante de uma pessoa de vestes simples, desgastadas, muitas vezes sujas, a gente tem um comportamento diferente. E é justamente aí onde a gente precisa repensar nossas condutas como seres humanos e principalmente como médiuns, porque a verdadeira caridade não encontra distinção em quem quer que seja. Muito pelo contrário, como o próprio Evangelho coloca, quando estamos diante de pessoas simples e humildes, mais cuidadosos nós devemos ser. Porque aquela dificuldade material que aquele ser enfrenta, encontra
na existência corpórea, já é dura o suficiente para ele ser tratado de maneira indigna. E o que é que você quer dizer com isso, Lídia? Se você está falando de mediunidade a serviço do amor e da caridade. Exatamente o que o Evangelho acabou de nos retratar. Porque o que é, na verdade, a verdadeira caridade? E se enquanto médiuns, de que maneira a gente exerce? De maneira indistinta, tanto na casa espírita, quanto muitas vezes no trabalho, às vezes ao caminhar na rua, a gente sente necessidade de se aproximar de alguém. Se o médium é vigilante, bem intencionado, se ele se encontra sempre rodeado de bons amigos espirituais, ele vai saber adotar a conduta adequada quando sentir necessidade de se aproximar de alguém para proferir uma palavra amiga, para sentir o sofrimento de alguém e lhe levar um pouco de amor, de afeto, de respeito. Nós somos movidos a emoções e o médium é um ser que eu costumo sempre dizer um fio de escapado. É uma antena que capta tudo ao seu redor e ele não consegue tem o controle se ele exercitou isso, mas ele não consegue fechar essa antena, digamos assim. Ele vai controlar, mas ele capta. E a mediunidade não é estanque, ela não se encontra, ela simplesmente não aflora no momento em que o médium chega e adentra a casa espírita. Com isso, gente, eu não estou dizendo que a gente, na condição de médiuns, vamos estar na rua mediunizando, não se trata disso. O que eu quero dizer é que a faculdade mediúnica, eu digo de forma intuitiva, ela pode colaborar em toda e qualquer circunstância das nossas vidas. E além de estarmos devotados a uma casa espírita a serviço do bem, como colaboradores, como trabalhadores da boa hora, para auxiliar o próximo, para auxiliar as pessoas que ali se encontram, os espíritos que muitas vezes estão em sofrimento e que através do corpo de um médium que é utilizado como instrumento para se expressar, para expressar seu sofrimento, para expressar a sua amargura e ser auxiliado, receber energias refazedoras, ouvir palavras que possam lhe levantar a autoestima, que possam lhe amparar, para que ele possa ser amparado em todos os aspectos. Embora esse momento seja de fundamental importância e esse exercício ele é feito, a mediunidade é exercida nesses moldes é numa casa espírita mesmo. O que eu quero dizer é que a caridade para todos nós enquanto humanos, ela pode ser exercida nas pequenas coisas. E o que eu quero dizer também com tudo isso, para que eu não seja mal interpretada, é que a mediunidade pode estar a serviço da caridade também nas pequenas coisas. E eu vou contar uma coisa para vocês. Todas as circunstâncias da minha vida, todas não, muitas circunstâncias da minha vida é o termo certo. Eu me deparei com situações que às vezes eu não compreendia. A última delas foi quando eu procurei um médico e eu sempre procuro os profissionais que são espíritas, porque eu comungo. Gosto da ideia de saber que alguém, que um estudioso, que um profissional
tem uma sensibilidade acerca do mundo espiritual. Então, aguardei, esperei a consulta, fui atendida. No momento do atendimento, perguntou por que eu tinha o procurado e eu expliquei. E no final da consulta, ele me deu um abraço muito apertado, um abraço afetuoso, um abraço de alguém que tinha uma relação estreita comigo. E aquilo me deixou um tanto desconcertada. Aquele abraço, para mim, foi uma eternidade, porque eu não estava confortável. E o médico, assim, com muita tranquilidade, com muita inteireza e muito à vontade naquela situação, me abraçava, assim, com muito afago e dizia: que energia boa. E eu não entendia aquilo. Só podia estranhar. O fato é que mais tarde eu voltei a encontrar com ele no mesmo consultório, estava aguardando outras questões e ele virou para mim e disse: sua mãe é falecida, não é? Eu disse: sim. Disse: o nome de sua mãe começa com A, o nome dela é Ada alguma coisa? Eu disse: sim. Eu fiquei profundamente emocionado e com as palavras que eu ouvi como você mesma me disse, você sabe que eu sou espírita, e eu ouvi alguém dizer que você merecia ser cuidada, porque você cuidava de muitos familiares. E aí eu disse, agora eu entendi o seu abraço. Eu fiquei um pouco desconcertada, mas agora eu entendi o porquê do seu abraço. E ele, muito emocionado, com o queixo tremendo, visivelmente emocionado, disse. Eu agradeci para ele, de maneira assim, visivelmente emocionada, ele disse: sou eu que agradeço a oportunidade. Então, eu estou citando esse exemplo para vocês, porque esse, para mim, é a mais específica forma de falar dessa questão específica de exercer a mediunidade. Ele estava no ambiente de trabalho dele, diante de uma paciente que ele nunca viu. Eu realmente me encontrava muito vulnerável, mas não entrei em detalhes com ele. Um pouco triste, chorosa, um pouco inquieta, sem saber se eu deveria, porque era um médico particular e o meu convênio não atendia. E eu não precisei dizer nada. Ele, com muita tranquilidade, sem se preocupar com o julgamento que eu faria da sua atitude, se posicionou e transmitiu o que a espiritualidade gostaria e pediu que ele transmitisse. E ele me disse que, naquele momento, o meu mentor, o meu amigo espiritual, dizia que eu merecia ser cuidada e que, naquela circunstância, minha mãe também o acompanhava. Então, meus amigos, é justamente sobre isso que eu gostaria de deixar aqui essa mensagem. Que nós estamos sempre diante de situações que podemos colocar um olhar mais amoroso, mais cuidadoso, de mais boa vontade. A vida se encontra em constante movimento
A gente tem sempre a oportunidade de fazer algo por alguém, por mais simples que seja. E não só no exercício da mediunidade, no exercício da nossa condição humana que busca a melhoria, que busca a evolução espiritual. Ah, mas eu não sei como fazer isso. Pode ser muito simples falar. Quando a gente tem boa vontade, todo o universo conspira para que a gente consiga fazer o bem. E com isso a gente não precisa ter receio. Quanto mais ligados estivermos com os nossos mentores espirituais, quanto mais devotados nós formos ao bem, quanto mais bem intencionados nós tivermos, quanto mais a gente vigiar o nosso coração, o nosso pensamento, as nossas emoções, para que elas sejam e estejam voltadas para o bem, para a positividade, para o exercício da nossa fé, porque Deus é tão generoso com a gente que permite que a gente venha, que a gente reencarne para aprender, mas não nos desampara de onde Ele está. Mas também não nos desampara quando faculta a alguém um pouco mais evoluído que a gente a missão de cuidar de nós, de nos orientar, de nos conduzir, desde que a gente tenha ouvidos para ouvir, desde que a gente tenha boa vontade, desde que a gente queira. Todas as vezes que a gente se abre o coração, abre as nossas mentes, abre a nossa alma para o bem, todo o mundo espiritual, toda luz estará ali pronta para nos orientar, para nos conduzir da melhor maneira possível. E essa mensagem que eu deixo aqui para vocês